nos próximos 30 dias eu vou testar uma hipótese. Será que a disciplina pode mudar uma vida em apenas um mês? Eu não tô fazendo esse vídeo porque eu acredito em transformação mágica, mas eu acredito que um mês pode ser o suficiente para novas portas se abrirem, para mudança de direção, para que a gente possa viver novas experiências. Um mês é o suficiente para a gente conseguir modelar o nosso comportamento e redefinir várias pontas que estavam soltas. Eu percebi que quando eu fui fazer uma reflexão do meu ano até agora, hoje é dia 13 de julho. Eu tô começando esse projeto. Eu comecei ele ontem, mas eu fui parando ao longo dessas últimas semanas, por isso inclusive que eu não gravei vídeo, para refletir sobre tudo que eu tinha vivido até aqui. E eu tava me sentindo um pouco frustrada, sinceramente, porque tudo que eu tinha me proposto a fazer, parece que eu tava sempre empacando, sabe? E é bem curioso dizer isso, porque apesar dessa dificuldade de ser consistente nos projetos que eu estava começando, eu estudo muito sobre produtividade, eu estudo muito sobre comportamento humano. Quem me acompanha lá no Instagram vê bastante disso por lá, e aqui também eu acabo comentando uma coisa ou outra. Eu estudo bastante sobre hábitos, sobre rotina, então, em teoria, eu deveria ser a pessoa que tá aqui para falar para vocês que eu sou a pessoa mais consistente do mundo. Mas a verdade é que, por algum motivo, eu não estava conseguindo aplicar a teoria na minha própria vida. E é por isso que eu decidi investir esses próximos 30 dias no modo caverna, seguindo à risca todos os dias, com os pilares obrigatórios e com os pilares flexíveis como base, para que eu possa desenvolver mais a minha disciplina e para que eu possa colocar mais energia naquilo que realmente importa, largando mão de procrastinação, largando mão do consumo desenfreado de rede social. Então, pelos próximos 30 dias, eu vou seguir uma rotina com menos distração, mais estudo, mais trabalho, uma alimentação mais saudável e também com hábitos que me ajudem a focar mais naquilo que realmente importa, parando de consumir rede social de forma desenfreada, largando mão da procrastinação, entendendo por que eu estava procrastinando tanto ao longo desses meses. E é por isso que eu decidi documentar, porque a gente está no meio do ano e é um período propício para a gente fazer as mudanças necessárias, para a gente conseguir seguir rumo às nossas metas. Porque eu já cansei de finalizar ano com meta em aberto. Claro que às vezes tem fatores que não dependem da gente, né? Mas aquilo que depende da gente é importante que a gente faça. Então por isso que eu decidi fazer esse desafio agora, para que eu esteja focada naquilo que realmente importa e para que também eu possa ajudar outras pessoas que precisam, sabe, desse reset, que precisam de fato de uma mudança significativa para alcançarem suas próprias metas. Eu não sei se vocês sabem, mas é um dado muito interessante, que quando lá em janeiro, né, vira um ano novo, a gente faz várias metas. A gente tem mudança de rotina, a gente, enfim, faz várias promessas para que esse ano seja diferente. Mas logo ali no final de fevereiro, mais de 88% das pessoas que fizeram essas metas já voltaram
por padrão de comportamento antigo. Então é muito difícil a gente ter constância. E se a gente não tiver uma reflexão crítica e consciente de como que a gente está vivendo, a gente não vai conseguir reestruturar a nossa vida para aquilo que realmente importa. Então, documentar isso daqui também vai ser não só para que eu veja a minha própria mudança, mas que eu inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque acho que não tem nada melhor do que a gente chegar no final do ano e ficar satisfeito com tudo aquilo que a gente fez. Claro que, né, tem oscilações, assim como eu mesma falei, eu tive várias oscilações ao longo do ano, né, até aqui. Só que eu quero dar um basta nessas oscilações porque eu sei do meu potencial e eu sei que eu posso mais. Eu só preciso trabalhar mais a minha autoconfiança, eu preciso trabalhar mais a minha rotina, deixar cada coisa no detalhe para que eu realmente não tenha tanta dificuldade, para que eu tenha mais clareza daquilo que eu vou fazer. E eu acredito que pode ser que você esteja passando pelo mesmo. Então, eu vou ler aqui como que vai funcionar o meu modo caverna, mas basicamente eu vou seguir os pilares obrigatórios e vou seguir também os pilares flexíveis, que são pilares que às vezes você pode ir modelando aí de acordo com o que você precisa. Mas aquilo que é obrigatório é obrigatório. A gente tem que fazer para que a gente tenha mais... Esses pilares obrigatórios, eu acredito que são eles que vão moldar tudo isso, que vão ditar a direção que a gente vai seguir e aonde a gente vai chegar ao final desses 30 dias. E uma coisa que eu queria trazer aqui também é que eu acho impossível continuar com os mesmos hábitos ruins depois de 30 dias focado no sistema, no protocolo do modo caverna. Ele realmente traz as coisas com muitos detalhes, então se você segue essa primeira estrutura, se você perde um tempo montando essa estrutura, você consegue ter mais clareza e mais consistência ao longo do projeto. Ele pode ser feito por vários dias, então 30, 50, 60, 90, tem gente que passa às vezes um ano em modo caverna. Eu decidi começar com 30, depois eu vou fazer uma pequena pausa e vou voltar de novo por mais 40 dias. Então, vou fazer 2 blocos de modo caverna até o final do ano. Esse é o primeiro bloco, começando agora em julho. Vou parar em agosto, é exatamente um mês depois, acho que dia 13 de agosto. E volto logo na semana seguinte e vou até outubro. Então, qual que é a ideia aqui? É realmente pegar os pilares obrigatórios para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor, para que eu consiga estar cada vez mais próximo aos objetivos que eu quero alcançar, ter mais clareza no meu dia a dia e ser uma pessoa de fato mais focada, mais inteligente e com mais sucesso em tudo aquilo que eu fizer. Seguindo para os pilares obrigatórios, o primeiro deles é exercício físico. O exercício físico, ele entra como um pilar inegociável, então ele é o primeiro pilar obrigatório do modo caverna, que é fazer exercício todos os dias. Eu tenho uma média de 3 vezes na semana, costumo fazer exercício mais ou menos nessa média, e tô aumentando agora para 7 vezes. Então, todos os dias, nem que seja uma caminhada de 30 minutos, eu vou fazer. Ah, mas isso não vai ser tão difícil para você? Então, a maior dificuldade para mim é logística, mas eu acredito que eu chamei o meu esposo para fazer comigo. Então, isso para mim também está sendo muito bom, porque quando a casa, quando o ambiente tá no mesmo ritmo, tá com o mesmo objetivo, tá centrado na mesma meta, é muito mais fácil da gente conseguir alcançar e da gente conseguir seguir, porque tira também aquela sensação de estar solitário, né, de estar sozinho naquilo ali. Então vai ser bom porque a gente conseguiu alinhar toda a nossa rotina em conjunto para que a gente faça o modo caverna. Ele tem muito mais disciplina do que eu, então eu pedi para ele fazer, para ele me ajudar também nessa construção de disciplina. Então, o problema maior, assim, do exercício não era fazer o exercício, era a logística de ir até o local fazer exercício, de ir até a academia ou até um lugar para fazer caminhada. Então, isso a gente já ajustou. Acredito que vai dar certo, sim, dado todo o protocolo, todo o processo que a gente passou quase o final de semana todinho fazendo. O segundo pilar é o pilar da mente. E aqui também eu tenho um desafio. Eu tenho passado muito tempo no Instagram, então muito tempo no scrolling, né? Naquela rolagem infinita do Instagram. Não uso o TikTok exatamente para evitar cair em mais uma rede social, mas no Instagram eu tenho tido essa dificuldade. Então eu coloquei aqui que meu objetivo vai ser reduzir ainda mais o meu tempo de uso de tela, principalmente no Instagram. Então eu reduzi ele para 40 minutos e eu coloquei horários chaves para ele ficar bloqueado. Então a partir de 8 horas da noite até 9, 10 horas da manhã do dia seguinte, ele fica bloqueado. Depois eu tenho uma leve pausa, posso mexer.
depois ele bloqueia de novo na parte da tarde. Isso me ajuda muito, porque se eu não tenho, eu não vou usar. Claro que eu uso muito o Instagram também para produzir conteúdo, para ver referências de algumas receitas, de algumas coisas que eu quero fazer. Então eu coloquei ele no tablet apenas para trabalho. Então eu tenho mais consciência, tenho que desenvolver mais consciência ainda para ter certeza de que eu estou ali trabalhando, eu não estou ali consumindo. Se você tem dificuldade com redes sociais, você pode determinar um tempo. Eu tenho um aplicativo que eu uso, vou colocar aqui, que eu consigo bloquear o horário e ele não desbloqueia. Para eu mexer, eu tenho que mexer no tablet, no computador ou em qualquer outro lugar, que eu costumo não fazer isso. Mas no celular ele fica bloqueado no tempo que você pede para ele ficar bloqueado. Então o objetivo do segundo pilar é eliminar essa fonte de dopamina barata, que seja série, que seja muito tempo em YouTube. O objetivo é fazer você consumir de forma mais inteligente e coisas que vão te deixar mais inteligente, que não vão viciar o seu cérebro em fontes rápidas de informação, em muitos estímulos baratos. Pilar obrigatório número 3, intelecto. Precisa estudar todos os dias. O estudo já está dentro da minha rotina, porém, eu acrescentei o estudo de um livro de neurociências que eu acabei dando de presente para o meu esposo, mas ele me pediu para eu ler junto com ele, então vai ser bem legal, porque eu já tinha feito um curso sobre isso e agora eu vou aprofundar o meu estudo. E também é uma forma de ter mais autoconfiança, entendendo que eu posso sim aprender aquilo ali mesmo que parece difícil. Então, no intelecto é estudar todos os dias. Eu coloquei 3 horas de estudo porque eu tenho essa disponibilidade, mas coloca para você aí 1 hora de estudo todos os dias, 30 minutos que seja, mas é importante a leitura de um livro que não seja de ficção, que não seja de romance, que seja um livro que você vá aprender, ou que seja um curso, que seja alguma série de vídeos educativos no YouTube sobre algum assunto em específico que vai ser bom você aprender. Desenvolver habilidade. O objetivo do intelecto, do pilar de intelecto, é você desenvolver uma habilidade, você fortalecer talvez uma habilidade que você já tenha ou desenvolver uma habilidade nova, que pode ser a habilidade da leitura, do aprendizado ativo, de estar sempre aprendendo uma coisa nova. Então aqui para mim, tá, leitura do livro de neurociência, leitura do livro Ciência do Desconforto, que é um livro que eu já tinha começado a ler também, e estudo da faculdade, para que eu possa focar mais e não deixar tantas coisas acumuladas como eu estava fazendo. Os pilares flexíveis não significa que você vai deixar vazio, significa que você pode adaptar de acordo com a sua realidade. Os meus 3 pilares flexíveis são espiritualidade, que é focar em rezar todos os dias pela manhã. Então, eu tenho buscado, a gente sempre buscou rezar o texto todos os dias, mas eu tinha muita dificuldade, principalmente à noite. Então, passei isso para logo após acordar, às 5 horas, eu já faço esse momento de oração. Ao longo do dia também sempre estou ouvindo uma pregação, estou sempre buscando estar em um relacionamento íntimo com Deus, porque eu acredito muito que isso é importante para mim, é um valor muito grande para mim. E é uma coisa que eu preciso fortalecer mais, que eu tenho buscado fortalecer mais. Então, entrou no meu pilar flexível. Outra coisa que entrou no meu pilar flexível foi a alimentação. Na alimentação, a gente tem um dilema. A gente já faz jejum intermitente, mas eu principalmente tenho dificuldade exatamente pelo que eu falei para vocês da constância. Então, o que eu tenho buscado aqui é fortalecer o jejum intermitente, que é algo que eu já fazia. Mas um dia eu fazia, no outro eu quebrava mais cedo com café da manhã, então ficava aquele negócio. Eu só segui mesmo ano passado, setembro, outubro e novembro. Foram os meses que eu mais tive bom desempenho no jejum. Mas esse ano foi bem difícil para mim. Então agora eu quero focar mais nisso. E como eu tô estudando nutrição, eu tenho buscado também alimentar e fazer nosso planejamento alimentar de forma mais saudável. Então é algo que também tá dentro do meu pilar de alimentação, que é consumir menos fast food, menos ultraprocessados e focar em uma refeição mais limpa, em comida de verdade, de forma resumida. Para controlar também aquele desejo por coisas sempre muito palatáveis, sempre para descontar o emocional na comida. Eu não quero isso, então por isso eu tenho buscado também colocar isso como um pilar, para que eu possa focar na melhoria contínua dessa parte da minha vida, que é a alimentação. E por último, eu coloquei hobby, mas você pode colocar alguma outra coisa. E no hobby, é exatamente desenvolver algum hobby. Hoje eu tô parando para tentar descobrir que tipo de hobby que eu vou consumir, que eu vou, na verdade, alimentar ao longo desses 30 dias, porque eu tenho muita dificuldade em parar e descansar minha cabeça.
Muitas vezes, quando eu tinha tempo, eu ficava em rede social e eu não quero isso. Eu quero desenvolver um hobby manual, uma coisa que eu goste. Já tentei quebra-cabeça, não foi pra frente. Já tentei cerâmica fria, não foi pra frente. Já tentei também desenho e não foi pra frente. Então eu tô ainda nessa busca. Se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui que eu tô super aberta a testar coisas novas. Mas esses 30 dias é exatamente para testar novos hobbies, mas estar sempre alimentando a minha criatividade por meio dos hobbies, seja escrita, seja desenho, seja o que for. Então, se você perceber, o modo caverna ele é realmente voltado para algo que você vá construindo ao longo dos 30 dias. E uma coisa que eu acho bem legal e que eu acho até mais responsável é que se você falhar um dia, você pode criar a disciplina de recomeçar, porque isso vai te trazer um comprometimento ainda maior. Se você puder chamar alguém para fazer com você, muito melhor. Mas se você não puder, tenta ao menos estar sempre disciplinado com você mesmo e comprometido. Se eu errar aqui, eu vou recomeçar tudo de novo. Isso, inclusive, é como se fosse um pilar, é uma característica do desafio 75 hard, só que ele é realmente muito hard, é tipo uma loucura. Então eu resolvi fazer um modo caverna que é muito mais flexível e que dá para adaptar a minha rotina, ao meu estilo de vida e aos meus compromissos. Mas essa característica de sempre recomeçar eu acho importante porque vai fazendo a gente construir cada vez mais disciplina e comprometimento com a nossa própria evolução. Você pode tirar foto, por exemplo, se o seu objetivo é emagrecer, tira foto todos os dias de como está o seu corpo. Eu vou fazer isso mais por uma questão de desintoxicação, então eu quero ver como que vai estar o meu corpo daqui 30 dias, sem consumir muito açúcar, sem consumir muito ultraprocessado, sem consumir, enfim, muito refrigerante. Então você pode colocar no seu pilar flexível aquilo que mais se encaixa, aquilo que você precisa melhorar. Mas no pilar obrigatório, precisa ter ali aquelas regrinhas mínimas. Hoje o meu dia foi muito voltado para, até então, né? Acordei de manhã, rezei normal, fui correr, caminhar. Depois eu voltei, fui tomar café da manhã, já era 10 horas, então eu quebrei um jejum de 14 horas. Consegui estudar na parte da manhã e eu quero ver se eu consigo fazer tudo que eu preciso na parte da manhã. No próximo vídeo eu vou trazer mais o dia a dia mesmo de como que tá sendo o desafio, de como que tá sendo esses 30 dias, como que é a minha rotina, o que que deu certo, o que que eu preciso reajustar. Não tem problema em reajustar uma coisa ou outra no meio do caminho, desde que você siga o protocolo. Mas eu vou ajustar isso para vocês, vou mostrando também para que esse vídeo não fique muito longo, mas minha rotina basicamente hoje foi gravar, fazer almoço, estudar, trabalhei um pouco, vou trabalhar mais um pouco agora à tarde, depois de gravar esse vídeo. Já fiz toda a parte de post-its que eu mostrei aí no vídeo para que vocês, para que eu vá tirando. Isso também é bem legal, porque essa visualização nos ajuda muito em termo visual. Nosso cérebro gosta muito dessa parte visual, então dar o check em cada dia do desafio é bem legal. E também tô seguindo aqui, fazendo os últimos ajustes para deixar tudo visível para mim. Inclusive, eu quero... Não tá aqui, eu acho. Ah, tá aqui. Eu quero criar algo visual para eu deixar na minha parede, no meu computador, no meu tablet, em qualquer lugar, para que eu consiga sempre ver tudo aquilo que está dentro do meu modo caverna. Então, meus pilares obrigatórios, o que exatamente eu vou fazer nos pilares obrigatórios e nos flexíveis também. Se você ficou inspirado, comece esse desafio, faça um reset do meio do ano, isso é muito legal, com certeza vai te trazer mais ânimo, mais disciplina e vai te ajudar a ver uma versão de você que você nunca viu. É exatamente isso que eu tenho buscado e eu tenho certeza que eu vou conseguir e eu tenho certeza que você também pode conseguir. Se você quer continuar acompanhando, não deixe de se inscrever no canal, porque uma das minhas metas é conseguir chegar nos 500 inscritos. Então eu quero que ao final desses 30 dias eu consiga chegar nos meus 500 inscritos do canal e consiga também chegar nos 2.000 inscritos do meu Instagram. Então aqui embaixo você vai ter tanto o meu Instagram quanto a possibilidade de clicar no botão de se inscrever e acompanhando essa jornada comigo e também me incentivando através da sua presença aqui no canal, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.